pessoa invejosa, ela tem muita dificuldade em aceitar outras pessoas serem mais elogiadas do que elas. Muitas vezes a inveja vem porque nós achamos que controlamos tudo e nós não controlamos nada, nada mesmo. Muitas vezes matamos talvez pessoas, não é com as lanças, não é? Mas com palavras, com atitudes. A inveja faz ainda maior dano naquele que deixa esse sentimento controlar as suas vidas, porque ele deixa de viver a sua vida para perseguir e estar sempre olhando para aquilo que o outro está a fazer. Quem sou eu para guiar o povo de Deus? Quem sou eu para reinar sobre Israel? Deus não se enganou na sua escolha e Deus nunca se engana nas suas escolhas. Mas como é que uma pessoa humilde, uma pessoa que até sentia-se incapaz quando Deus o chamou, de repente depois torna-se uma pessoa tão amargurada e tão invejosa do sucesso dos outros, com medo que alguém viesse roubar aquilo que Deus tinha entregue. Ele destruiu o plano inicial que Deus tinha para a sua vida e para a sua família. Quando nós vemos os outros a receberem elogios, nós devemos nos alegrar com isso. Nós devemos estar sempre contentes por muitas das vezes termos os melhores à nossa volta. Quando esse sentimento vier, vocês peçam ajuda a Deus para que Ele não se desenvolva no vosso coração, porque senão Ele vai destruir tudo por completo. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Infungível. Eu sou Miguel Camacho. Eu sou a Sara Camacho. Nós somos casados e temos este podcast já há algum tempo. Então hoje nós temos uma temática maravilhosa para podermos falar. Eu acredito que muitos vão poder se identificar com isto. Com certeza nós ao falarmos do tema de hoje, que é a inveja, não é? Vamos com certeza identificar muitas pessoas, mas mais do que identificar pessoas que nós já trabalhamos, ou na nossa família, ou na nossa comunidade, ou na nossa igreja, que possamos, em cima de tudo, através daquilo que nós vamos falar hoje, tentar sondar o nosso coração e ver se muitas das vezes até nós não temos esse sentimento dentro de nós, porque verdadeiramente a inveja mata, e não só mata o outro, porque é isso que as pessoas às vezes pensam, que a inveja vai matar o outro, mas mais do que isso, ela corrói aquele que deixa esse sentimento controlar. A nós próprios, ou seja, os mais prejudicados seremos nós. E sabes, quando meditava sobre aquilo que queríamos falar hoje, tentei muito olhar para mim, percebes? Para conseguir ver se é realmente em mim, em certos momentos da minha vida ou do meu dia a dia, não é? E esse tipo de sentimento tenta entrar, porque a verdade é que todos nós temos as áreas onde nós lutamos mais, a nível da nossa carne, não é? E creio que muitas vezes isto é um sentimento que pode bater a porta, mas nós decidimos se vamos alimentar ou vamos rejeitar, não é? Então o nosso podcast será muito sobre isso. Iremos falar de uma história muito conhecida, que muitos já ouviram falar. Vamos falar de Saul e Davi. É verdade, esse é um capítulo maravilhoso que nós encontramos na Bíblia, não um capítulo no sentido que só fala num capítulo, mas é um capítulo da história de Israel que depois é muito impactante, porque depois vemos verdadeiramente o dano que pode fazer a inveja. É verdade que a inveja muitas vezes vai fazer o dano na pessoa que é invejada, mas mais do que isso, nós vamos poder ver que a inveja faz ainda maior dano naquele que deixa esse sentimento controlar as suas vidas, porque ele deixa de viver a sua vida para perseguir e estar sempre olhando para aquilo que o outro está a fazer. É como se fosse um sistema de autodestruição própria, não é? É sempre bom ver que a Bíblia fala de sentimentos, não é? Porque Deus nos criou com eles. E ao vermos a história de Davi, é explícito aquilo que aconteceu. E Deus nos deixou a sua palavra como alerta de que nós não devemos permitir que isso nos domine e quais são as consequências nisso. E então, ao ver esta história, houve coisas que me foram saltando e eu ir partilhando ao longo daquilo que vamos falar, porque houve uma coisa que realmente fez muito sentido. Agora que teve a pensar, mas vamos começar como é que Saul começou. Antes que se queira explicar como Saul começou, só apenas para aqueles que não conhecem tão aprofundadamente a história,
Saul foi o primeiro rei de Israel e Davi foi o segundo rei de Israel. Não é? E há uma coisa que é muito interessante, que a Bíblia diz que Saul depois desagradou a Deus e Deus mandou o profeta Samuel ir ungir Davi. Mas a verdade é que durante esse tempo todo o próprio Saul invejou Davi, mas Saul nunca soube que Davi já tinha sido ungido rei de Israel pelo profeta. Isto é muito importante nós falarmos isto, porque às vezes a gente começa a ler o segmento da história de Davi e de Saul, e às vezes achamos que Saul começou a desenvolver inveja porque ele já sabia que Davi ia ser o sucessor, e não tem nada a ver com isso. A inveja veio à vida de Saul por causa dos sucessos. Mas isso está explícito na Bíblia, porque quando Samuel vai ungir Davi, ele diz: Deus, como é que eu vou ir lá? Porque se Saul souber, ele vai me matar. Mas aquilo que Deus lhe disse, diz que vais oferecer sacrifício. Não digas o que é que vais fazer. E foi isso, foi algo em secreto entre Deus e Davi. Claro que a família de Davi sabia, mas sabia que não podia partilhar com ninguém, não é? Porque era a vida do seu filho que estava em questão. E ficou em segredo. E ficou em segredo, pelo menos aquilo que a Bíblia nos mostra, que Samuel tinha medo de ir ungir Davi como novo rei de Israel, sabendo que Saul poderia matá-lo a ele. Mas Deus deu-lhe as orientações específicas como é que deveria ter feito isto. Quando vemos a história de como é que Saul começou, ele foi o primeiro rei de Israel. Às vezes as pessoas baralham, pensam que foi Davi, mas a verdade é que o primeiro rei de Israel foi Saul, e Deus tinha um plano para a vida de Saul e para a sua descendência. Mas devido a esse sentimento que ele deixou que o seu coração se corrompesse, ele destruiu o plano inicial que Deus tinha para a sua vida e para a sua família. É verdade. Mas pronto, a grande realidade é que a inveja vem sempre de uma maneira sorrateira, se assim que se pode dizer. Porque nós devemos pensar, mas Saul era invejoso porque sempre foi invejoso, e isso é uma mentira, e isso nos leva à primeira parte, não é, do nosso roteiro deste podcast, que nós vemos que, muito pelo contrário, Saul era uma pessoa muito humilde. Quando ele foi chamado, até diz em 1 de Samuel 9:21, ele sentia-se incapaz. Ele disse: eu sou da tribo de Benjamim, uma tribo pequena, não é? Ele diz: não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família é a menor de todas. Porque é que tu me escolhes, Deus, para ser rei do teu povo? E temos que ter atenção que Saul não estava à procura disto. Com Samuel certeza. estava à procura das ovelhas perdidas do seu pai, ok? E Deus já tinha falado com Samuel, porque o povo tinha pedido um rei, e Deus já sabia que Saul estaria a lugar. Então Deus permitiu que aquilo acontecesse. Então Saul nunca procurou um lugar de prestígio, não procurou ser rei, só que a Bíblia nos diz que ele era um homem alto, um homem bonito, ou seja, era alguém que era bem visto assim aos olhos humanos. Exatamente. Exatamente. E Saul sentia-se exatamente assim. Percebe-se que era uma pessoa humilde, que tanto que é quando Samuel o vai chamar para ungir perante o povo, ele se esconde. E sempre achei muito interessante isto, porque ele talvez não achava que seria capaz de fazer, não é? E creio que quando somos chamados por Deus sentimos este sentimento. Então Saul carregava isso. Tipo, e fui chamado para ele dizer: mas quem sou eu para guiar o povo de Deus? Quem sou eu para reinar sobre Israel? Então podemos ver que ele começou bem. Mas depois foi permitindo que o seu coração fosse um terreno fértil para a inveja entrar. Isso também leva-nos a um pensamento que é: Deus não se enganou na sua escolha, e Deus nunca se engana nas suas escolhas. Deus escolhe, o problema é que muitas vezes no nosso coração nós deixamos crescer e acumular coisas que depois vai nos afastando de Deus e daquilo que é correto e daquilo que é certo, e depois nos tornamos pessoas amarguradas, invejosas, não é? Com certeza nós conhecemos pessoas assim, que escolhemos aquelas pessoas para andar connosco, seja através de amizade ou até através do trabalho, e espero bem que não, mas também às vezes acontece isso. Casamos com uma pessoa e depois essa pessoa torna-se uma pessoa completamente diferente. Mas olha, eu acredito também que Deus pode fazer essa obra maravilhosa também de transformação em alguém que verdadeiramente casou e o cônjuge mudou por completamente a sua maneira de ser. Tornou-se uma pessoa bastante ciumenta, bastante controladora, e é isso que acontece quando a gente desenvolve a inveja no nosso coração.
acabamos exatamente por nos tornarmos pessoas bastante controladoras, não é? Ah, E isto não tem a ver às vezes com um erro de caráter, tem a ver com, como disseste bem, darmos a oportunidade desse sentimento crescer dentro de nós, porque esse sentimento até pode vir, mas cabe-nos a nós alimentar esse mesmo sentimento ou então quebrar e cortar sabes esse mesmo que sentimento. quando falavas que Deus não se enganou no que chamou, mas Ele nos pede para realmente nós combatermos, e lembrei-me o que Paulo diz, não é? Combater o bom combate. É, E combater, e creio que muitas vezes é dentro de nós, combater contra estes sentimentos. claro. Eh, sabes que quando eu lia um bocado a história sobre aquilo que queríamos falar, percebi que Saul esquecesse de uma coisa. Que por isso é que passamos talvez ao segundo, como é que ele começa a morrer por dentro. A Bíblia fala que quando Samuel encontrou Saul, haveria preparado uma festa e convidou o povo. E quando Saul chega, diz ao cozinheiro: dá-me a porção de comida para aquela pessoa que eu reservei. Então Saul se esqueceu que havia uma porção especificamente para ele, que Deus já tinha guardado antes que ele chegasse ao encontro com Samuel, sabes? E acho que ele permitiu que a inveja entrasse esquecendo. Ok, e isto também fica alerta para nós, porque foi isto que ficou marcado no meu coração. A inveja cresce porque nós queremos ser melhores que os outros e queremos o que o outro muitas vezes tem. Mas aquilo que Deus tem para cada um de nós é só nosso, Ele reservou, ok, para nós. A Bíblia fala que iria se juntar o povo para fazer então o que iriam fazer a primeira vez que Saul se encontra com Samuel. E havia uma porção reservada para Saul, especificamente para ele, É. ok? E é algo especificamente guardado para nós. Nós não podemos querer o que o outro tem, né? Não, deste é uma porção para mim. E eu tenho que esperar pela porção É isso. que ele tem reservada para a minha vida. Mas sabes que muitas vezes não entendo porque é que a inveja vem, mas a inveja vem essencialmente por uma única razão. É quando começamos a dar mais prioridade ao reconhecimento das pessoas em relação a nós. Nós quando começamos a olhar para a vida de Saul, não é? E a pergunta que nos vem é, mas como é que uma pessoa humilde, uma pessoa que até sentia-se incapaz quando Deus o chamou, Sim. de repente depois torna-se uma pessoa tão amargurada e tão invejosa do sucesso dos outros, com medo que alguém viesse roubar aquilo que Deus tinha entregue Claro. a ele. E isto acabou por acontecer e nós vamos poder falar durante este podcast exatamente isso. Começou esta inveja e este temor e este ciúme quando Davi se tornou uma pessoa muito importante na casa de Saul. A Bíblia nos mostra que Davi e o filho de Saul, Jonathan, tornaram-se como irmãos, eles eram mesmo como irmãos. Depois, até quando Saul começou a perseguir Davi, Jonathan já que acabava por dizer a Davi o que é que o seu pai estava pensando fazer, que era para ele se escapar. E é terrível isso, é terrível isso. Eu até tenho aqui que aquilo que verdadeiramente começou a desenvolver a inveja no coração de Saul foi exatamente aquele momento, não é? Em 1 de Samuel capítulo 18, verso 7, que as pessoas começaram a cantar quando Davi veio da guerra, as pessoas começaram a cantar Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ok. Porque uma pessoa invejosa, ela tem muita dificuldade em aceitar os louros na vida do outro, tem muita dificuldade em poder ver outras pessoas serem mais elogiadas do que elas. E a verdade é que nós devemos estar sempre contentes por muitas das vezes termos os melhores à nossa volta. É verdade, há coisas que vou ser melhor, mas há outras coisas que tu, por exemplo, no nosso casamento vais ser melhor. Por exemplo, numa casa é exatamente isso. Muitas vezes eu acho que a grande dificuldade no casamento nasce aí. É quando um acha que sabe fazer tudo e o outro não sabe fazer nada, não é? É quando um acha que consegue controlar bem as coisas e o outro não sabe controlar. É quando um pensa que sabe educar melhor os filhos e o outro não sabe educar nada. E é aqui que começa a haver um grande problema, porque deixamos mesmo de ver primeiramente valor no outro e quando começamos a ver valor no outro, começamos a desenvolver este ciúme, esta inveja que depois vai ser para a destruição Porque completa. queremos ser nós a ser reconhecidos. É. Saul se incomoda porque não era ele, porque repara que o versículo diz que Saul feriu os seus milhares. Uhum.
Então ele estava habituado a receber os elogios. Ele era o Claro. rei de Israel. Claro. Tipo, ele foi o primeiro rei de Israel, não foi É. qualquer rei. Ele foi o primeiro rei de Israel que destruiu inimigos, não é? E que neste momento ele veio de Davi recebendo mais elogios do que ele. Mas ele disse, não, mas eu sou o rei. Como é que tu, que és o meu servo, vais receber mais elogios do que eu? E aqui é que ficou incomodado. E falavas de uma coisa que me lembra um episódio que Jesus, os discípulos vêm e dizem, Jesus, eles estão a fazer isto e isto e isto. E Jesus disse, quem não está ajuntando está espalhando. É verdade. Então, se eles estão ajuntando connosco, glória a Deus por isso. É. Então, se as pessoas estão ajuntando connosco, Deus, obrigada, porque então eles estão ajuntando connosco e não estão espalhando. É. E é sobre isto. Saul não sabia. Não sabia. Sabia. Foi deixando. Porque ele queria os elogios. Ele queria esse lugar. E sabes que isto é humano. Percebes? E não gosto de pôr as coisas que só acontecem nos outros. Isto é humano. O nosso coração tem tendência a cair nisto. Eu gosto de um mundo que passa por esse percebes? desafio. Todos nós temos. Então o nosso coração tem esta queda, que é por isso que a Bíblia diz que nós lutamos contra. A nossa carne luta contra o Espírito. Então não é que nós convertemos e vamos ser uau, nós não vamos ter mais nada. Não, a coisa vai intensificando porque nós começamos a ver aquilo que o nosso coração deseja, percebes? E isto é algo que o ser humano lida, e então é importante nós vermos aquilo que a Bíblia nos fala. Por isso aqui disse, foi rema para mim perceber que há uma porção para cada um de nós. E quando eu vi isto, lembrei-me os filhos de Jacó, que tiveram inveja de José. Ok? José realmente partilhou o seu sonho, mas a Bíblia diz que invejaram o seu irmão ao ponto de vendê-lo. Planear matá-lo primeiro. Exato, acabam por vendê-lo para não matá-lo, porque lá alguém se lembrou e disse, olha, é melhor não matá-lo, vamos vendê-lo como escravo. E sempre me veio a atenção é que o nome de José desaparece dos tribos de Israel. E os dos irmãos ficou. José ficou os 2 filhos. Sabes? Os irmãos nunca perceberam que havia uma porção para eles. Havia uma descendência para eles. E aquilo que ficou de José foi a lembrança, porque as tribos ficaram, foi Manassés e Efraim, foi a sua descendência. O nome de José desapareceu das tribos de Israel. E então isto fez-me lembrar exatamente isso, é que há uma porção para José. Há uma porção para Rúben, havia uma porção, e há uma porção para mim, há uma porção para ti específica dada por Deus. Então, se nós colocamos realmente os nossos olhos nisto, irá haver Davis que irão brilhar muito mais do que nós, mas glória a Deus porque eles estão ajuntando, e deixemos eles para fazer aquilo que Deus os chamou para fazer, não é? Mas que aprendamos a não fazer com que isso rouba aquilo que Deus realmente preparou para nós. Se nós matamos só milhares, glória a Deus que Deus nos chamou para matar só milhares. E muitas vezes, aliás, tu estás a falar um ponto interessante, porque estás a falar acerca do sonho de José. Por causa de um sonho ele foi vendido pelos irmãos. Aliás, não foi morto porque houve um lá, Rúben, que disse, olha, não vamos matá-lo, vamos sim vendê-lo para que o sangue do nosso irmão não caia sobre nós. E o mais engraçado da história de José é que aquilo que fez os irmãos moverem-se de inveja plena contra José foi aquilo que lhes salvou no futuro. Estás a perceber? É porque eles olharam para o sonho de José como se ele fosse superior a todos eles, não é? Mas que depois nós vemos que foi através do cumprir desse sonho que Deus tinha dado a José, ou seja, ele tornou-se governador do Egito, depois veio uma grande fome, a Bíblia diz que vieram os povos de todos os lugares, e José é quem administrava todos os bens do Egito. O Egito era o único país que tinha mantimento e tinha comida no meio daquela crise alimentar. E no fim de tudo nós vemos que os irmãos de José acabaram por ser abençoados e viveram uma vida plena de abundância porque aquele sonho se concretizou. Então isto nos leva a pensar o que é? Que quando nós vemos os outros a receber elogios, nós devemos nos alegrar com isso, ok? Eu acho que isso é muito, muito importante. Primeiro porque eu creio que quando nós nos alegramos com o sucesso dos outros, estamos a atrair bênção também para a nossa vida. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é como tu estavas a dizer, o sucesso dos outros muitas vezes vai fazer com que nós possamos colher coisas positivas. Imagina, estamos numa empresa e temos um colega que está a fazer um excelente trabalho e está a trazer produtividade à empresa. Isso vai ser bom, porque talvez a empresa vai conseguir fechar grandes negócios e através dos grandes negócios vai ver
uma grande entrada de dinheiro. E ao haver grande entrada de dinheiro e de caixa, provavelmente a empresa vai ter capacidade de pagar melhores ordenados. Então é isto que nós devemos entender. E não devemos invejar o sucesso dos outros simplesmente porque eles estão a brilhar mais do que nós. Nós vemos que Davi foi consagrado e ungido rei de Israel, mas passou-se anos até que isso verdadeiramente se cumprisse. Estás a entender? E não havia necessidade de Saul ficar com aquela inveja toda. Aliás, nós vemos que David só se tornou rei de Israel, sobretudo Israel, depois que Saul morreu. Claro. Ok? E não foi Davi que matou Saul. Estás a entender? E isto é que é muito importante nós entendermos. Por isso não há necessidade de nós deixarmos a inveja controlar a nossa vida. Estavas a dizer aí uma coisa muito importante e isto é uma grande verdade. Claro que há pessoas que têm mais cadência e mais fraqueza nessa área. Mas provavelmente nós temos outras, eu posso até não ter essa fraqueza, Claro, mas tenho outras fraquezas. claro. E isso é um sentimento que, quando vem à nossa vida, nós temos que pedir mesmo a Deus ajuda para que isso não se desenvolva, porque isso vai servir, primeiramente, para que nós acabemos por infernizar a vida do outro, e segundo, estamos a nos prejudicar a nós mesmos, estamos a nos focar no sucesso dos outros, em tentar apagar a luz do outro, e não estamos focados em viver o propósito, o plano de Deus e aquilo que nós devemos fazer. E foi isso que aconteceu. Saul deixou de fazer aquilo que devia para apenas andar a invejar E a perseguir? Davi, não é? E depois chegou ali a um certo ponto, não é? Que aquilo é uma plena confusão. Ele está a lutar contra o inimigo e depois quando ele está a lutar contra o inimigo está a perseguir Davi, depois quando ele está a perseguir Davi e está a lutar contra o inimigo, a minha pergunta é, para quê? Não é? Para quê? É terrível. Perseguindo Davi porque ele achava que se destruísse Davi, ele iria resolver o problema que ele tinha. Mas o problema que ele tinha estava dentro dele. É verdade. Tanto que vemos o final dele exatamente isso. É, Porque a perseguição acabou por levar que ele próprio acabasse morrendo. é, Não é? é verdade. A Bíblia fala quando Saul começa a perseguir Davi, vimos no 1 Samuel 18:11, diz que Saul pegou na lança e disse, encravarei Davi na parede. O objetivo era matar Davi. Ponto. Ele não tinha outro, ok? E muitas vezes nós, quando permitimos que isso realmente inunde o nosso coração, este sentimento, muitas vezes matamos talvez pessoas. Não é com as lanças, não é? Mas com palavras, com atitudes. Matamos sonhos, Porque propósitos, não é? exatamente. Matamos isso e permitimos que isso destrua o outro. Mas sabes que o que me impacta muito Davi. Que isso nunca foi um problema para Davi. É. Davi nunca, na Bíblia vimos, que ele deixa-se afetar. Por isso, claro que ele sofre pela perseguição. Claro, e fica tá bem? triste também. E fica triste. Ele amava Saul. Mas ele tinha um coração por aquela família. Porque... E Davi é conhecido um homem segundo o coração de Deus exatamente por isso. Porque ele é ungido, mesmo sem ser o momento de ele ser o rei de Israel, mas ele nunca deixou que isso lhe subisse a cabeça. Ele sempre agiu como servo de Saul. E Saul nunca chegou a ver isso em Davi, não é? Ele achava que Davi realmente queria destruir e roubar o seu trono. Tanto é que é isso que ele diz ao filho. Não estás a ver que ele está aqui porque ele quer ficar com o teu trono. Então vemos que Saul continua vazio, ok? Mas para Davi isso nunca o afetou. Nunca teve isso no seu coração, não é? Davi era fantástico. Mas pronto, eu acredito que havia grande tristeza no coração de Davi, porque também às vezes a inveja e aquele sentimento, não é, de que nós estamos a ofuscar o brilho do outro, muitas vezes vem de pessoas próximas e até que às vezes pessoas que nós amamos, e isso é muito, muito triste. Às vezes na nossa própria família, até às vezes, não é, pessoas que até nos damos bem no trabalho, e ainda assim as pessoas em vez de se alegrarem com o sucesso, não, porque elas querem o foco nelas, deixam esse sentimento tomar conta da vida delas. E repara, Davi já sabia que ele ia ser o próximo rei de Israel. Claro. Tinha sido ungido. Mas ainda assim ele não utilizou isso para anular nem afastar Saul do seu trono. Uma das coisas que mais me impacta é que ele sempre dizia, não, eu não vou colocar a minha mão sobre o ungido de Deus, porque ele continuava a reconhecer que Saul tinha sido ungido rei de Israel por Deus.
E apesar de ele ter recebido aquela unção do profeta Samuel, ele sabia que tinha que chegar o seu tempo e não ser ele próprio a derrubar Saul pela força. E isso para mim impacta-me bastante. Não é fácil a gente fazer o bem a quem nos faz o mal, entendes? Mas uma das coisas que eu também tenho aprendido é que Deus é um Deus tremendo e que Ele sempre vai fazer as coisas no seu tempo e da sua maneira. Isto é muito importante. Seria muito simples Davi fazer as coisas à sua maneira e nós vemos que Davi teve a oportunidade de matar Saul Sim. por várias vezes, mas ainda assim ele não o fez. Ele entregou tudo nas mãos de Deus. Por isso, quando nós estamos a passar por momentos em que somos invejados, as pessoas nos prejudicam, realmente tentam nos denegrir ou tentam nos diminuir, aquilo que nós devemos fazer verdadeiramente é isso mesmo, é entregar tudo nas mãos de Deus, deixar ser o próprio Deus justificar as Exato. nossas vidas e poder estar adiante de todas as coisas, porque depois, mais cedo ou mais tarde, ele vai tratar de envergonhar essas pessoas. O meu desejo, não é sempre que aqueles que têm prejudicado as nossas vidas e a vida de todos aqueles que nos estão a assistir possam mesmo se arrepender e seguir um caminho certo, porque nunca é tarde, não é? Nós reconhecemos o nosso erro e se verdadeiramente tu estás a ver este programa, sentes que este sentimento tem sido um sentimento que tu tens desenvolvido no teu coração, mesmo que até nem ponhas em ação os teus planos, possas pedir a Deus para que Ele possa retirar isso, não é? E entender que o mais importante é como a Sara estava a dizer, existe uma porção para cada um de nós, não é preciso nós querermos a porção do outro. E para aqueles que sentem que realmente sentem essa perseguição, Davi, estavas a falar agora e lembrei-me, Davi fez uma coisa, ele afastou-se. Não é? Ele afastou-se de Saul, disse assim, não vou continuar aqui a me massacrares, não é? E ele afastou-se completamente. É, E ele soube esperar o tempo de Deus e Deus fez as coisas claro. como ele tinha que fazer, não é? Mas a verdade é que ele se afastou para não morrer da perseguição. E isso se transforma na nossa vida atual. Tu falavas que se nós estamos a passar por isso, não é? Que Deus realmente é a oportunidade das pessoas se arrependerem, mas se for assim, se for constante, então é um tempo de nos afastarmos e dizer, ok, Deus, eu entrego nas tuas mãos e não quero que tu destruas essas pessoas, não é isso o objetivo, não é? Mas que haja uma restauração, se possível, não é? Mas por enquanto não é restauração, eu vou me guardar, porque senão eu vou morrer aqui. É. Sabes, nós vemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é uma grande realidade, mas nós vemos que ele era um homem que tinha muita comunhão com Deus. Né? E através da sua comunhão, eu acredito plenamente que apesar de ele ser perseguido por Saul, ele orava sempre por Saul. É impressionante, porque eu acho que no fundo, ele ainda creia que verdadeiramente Deus podia fazer uma obra poderosa na vida de Saul e retirar todo aquele pensar, aquele sentir, aquele agir maligno que Saul fazia e na pessoa amargurada que Saul tinha se tornado. Não é? E isto nós devemos fazer, ainda que as pessoas não mudem, nós não sabemos se Deus realmente não pode tocar o coração delas e verdadeiramente mudar todas as circunstâncias, não é? Por isso é que nós vemos no Novo Testamento que a Bíblia nos ensina que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, para que Deus tenha misericórdia deles e na sua infinita misericórdia possa alcançar as suas vidas, que isso é o mais importante, ok? Por isso é que nós olhamos para esta história e fica a pergunta, não é? Quem é o Davi que está a despertar insegurança dentro de nós? Temos que analisar realmente qual é isso e sabes que tu falaste há pouco algo muito importante. O chamado de Saul era ser rei, mas ele levou mais tempo perseguindo Davi do que reinando sobre Israel, se focando naquilo que era o seu chamado. E nós temos que nos focar naquilo que é o nosso chamado. Não permitir que essas coisas que irão bater à nossa porta, no nosso coração, ofusquem o chamado que Deus tem para as nossas vidas. É colocar o foco nele e dizer, ok, Jesus, e contigo eu vou conseguir lutar contra isto e cumprir o chamado que tu tens para mim. É verdade. Mas é terrível, é terrível. Sabes que muitas vezes a inveja vem porque nós achamos que controlamos tudo e nós não controlamos nada. Nada mesmo. Quando vemos as coisas a nos escapar entre as mãos, queremos controlar tudo e não queremos perder nada. Então nós vemos nesta história que Saul perdeu mais tempo a perseguir Davi do que a governar.
E essa talvez seja a tragédia da inveja. Sabem qual é? Ela convence-nos a abandonar a nossa missão para controlar a vida dos outros. Aquele que inveja deixa-te seguir aquilo que é o seu chamado, como tu dizias há pouco, seguir a sua missão e perde-se por completo, não é? Naquilo que é pensamentos, aquilo que é o alimentar desse sentimento errado dentro do seu coração. Que o Senhor nos ajude mesmo a podermos controlar. E esse é o nosso desafio hoje que nós temos para cada um de vocês, que quando esse sentimento vier, vocês peçam ajuda a Deus para que Ele não se desenvolva no vosso coração, porque senão Ele vai destruir É verdade. tudo por completo. Vai Amém? descer o chamado. É? E a missão que Deus É nos deu verdade. nesta terra, e a missão que Deus nos deu até no nosso trabalho, na nossa família, onde quer que nós estejamos, É porque vai verdade. destruir tudo. Relacionamentos, tudo mesmo. Vamos deixar de ser pessoas confiáveis e pessoas que terão pessoas à sua volta para os ajudar. Ok? Então este foi o nosso programa de hoje. Espero bem que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um gosto no vídeo, não é? Partilhem, que isso é muito importante, e vamos continuar a partilhar para que nós possamos chegar a cada vez mais pessoas. Já temos recebido muitos feedbacks positivos e queremos continuar a levar esta palavra de esperança a todos aqueles que estão na internet e que precisam de encontrar uma palavra de esperança. Ok? Para a semana estamos aqui com um novo episódio. O Senhor os abençoe tremendamente. Ok? Sejam felizes e não se esqueçam, não deixem a inveja controlar o vosso coração, porque se deixarem a inveja controlar o vosso coração, a inveja vai controlar todo o vosso ser. É verdade. Bem, até a próxima semana. Estaremos aqui novamente com mais um novo tema, que espero que seja de bênção, assim como isto. Ok. Tchau. Tudo bom. Infungível, uma vida cristã autêntica, vivida à luz da palavra. Agora também em formato podcast. A dois.